falar agora de um navegador chamado Mozilla Firefox. O Mozilla Firefox é um navegador muito importante no mercado, porque ele conquistou ao longo dos anos um número grande de seguidores que baixam esse navegador para acessar as páginas da web. Então, ele pode ser conhecido também como um programa cliente web, que é um programa utilizado para acessar as páginas da web, ou o Mozilla Firefox também pode ser chamado de browser. Browser é o termo que utilizamos para indicar os programas usados para acessar as páginas da web, certo? Isso num primeiro momento. Vou te mostrar aqui, então, a imagem completa aí do Mozilla Firefox, desse navegador. Como ele é um navegador, ele utiliza recursos que te permitem acessar as páginas da web. Por exemplo, quando a gente começa a estudar os navegadores, é claro que existe a barra de endereços, que é onde nós vamos digitar o endereço das páginas que a gente deseja acessar. Então, observa aqui na parte superior, só mostrar para vocês aqui, ó, vocês já vão visualizar que aparece a barra de endereços do navegador Mozilla Firefox, que é onde tu vai digitar a URL. O URL é o termo que utilizamos para indicar o endereço das páginas da web ou o endereço dos recursos da internet. Então, eu digito na barra de endereços uma URL, um endereço de uma página que eu desejo acessar, certo? Como é o caso aqui, www.aprovalogo.com.br, eu quero acessar esse site. Uma outra coisa interessante que nós temos dentro do Mozilla Firefox é que tu pode acessar várias páginas da web através de guias, que aqui ele não vai chamar de guia, ele vai chamar de abas. Diferente dos outros navegadores, como o Internet Explorer e o Google Chrome, o Mozilla Firefox chama a sua navegação de navegação por guias, porque ele permite que tu acesse várias páginas. Desculpa, ele chama de navegação por abas, enquanto os outros navegadores, como o Internet Explorer e o Google Chrome, chamam de navegação por guias. O Mozilla Firefox chama de navegação por abas, que é justamente permitir acessar várias páginas na mesma janela, só que, como eu mesmo indiquei, em diferentes abas. Vamos acompanhar isso na prática? Então observa aqui comigo, deixa eu diminuir um pouquinho o nível do zoom para que tu possa observar. Observa que aqui, ó, eu tenho um site do Google acessando aqui numa guia, tem o site do próprio Mozilla Firefox acessando em outra guia. Percebe? Eu já estou usando o termo guia e, na verdade, aqui no Mozilla Firefox temos que usar o termo abas. Então, por força do hábito dos outros navegadores, a gente costuma chamar isso de guia. Mas no Mozilla Firefox eu tenho que obter um cuidado. Então, quando eu digo assim, ó, vou acessar várias páginas na mesma janela do Mozilla Firefox, o termo correto dentro do Mozilla Firefox é dizer que tu vai acessar essas várias páginas, esses vários sites na mesma janela, mas em diferentes abas. Embora a gente saiba que o nome mais utilizado para essas abas acaba sendo guias, mas isso é para os outros navegadores. Como estamos falando do Mozilla Firefox, chamamos isso de navegação por abas. Até porque, observa um pouquinho mais à esquerda aqui, ó. Observa, vou te mostrar. Nós temos então aqui o site do Google sendo acessado, o site da Avião Aprova Logo e o site do próprio Mozilla Firefox. Todos eles acessados na mesma janela em diferentes abas. E aqui eu tenho esse sinal de adição que eu quero ampliar para tu enxergar bem ali, ó. Esse botão vai se chamar abrir uma nova aba. Percebe que nos outros navegadores, esse mesmo botão vai se chamar nova guia. E aqui, observa ali para mim, abrir uma nova aba, da tecla de atalho Ctrl T. Porque quando tu clicar ali, e é o que eu vou fazer agora, ele abre uma nova aba. Observa escrito lá, em vez de nova guia, nova aba. Indicando que agora tu pode acessar um outro site nesta mesma janela. E depois, se quiser fechar a aba, tu pode clicar ali, ó, que ele permite então fechar aquela aba, certo? Então, resumo da obra, nós temos aqui o nosso Mozilla Firefox permitindo acessar várias páginas na mesma janela, só que diferente dos outros navegadores, aqui a gente vai tratar isso de navegação por abas, inclusive o próprio botão nova aba, permitindo abrir mais uma aba para acessar um outro site nesta mesma janela, certo?
Se eu achei esse site bem interessante, eu posso colocar ele como um favorito. Observa comigo aqui, de novo ampliado, pertinho aqui da nossa barra de endereços. Observa que aqui aparece essa estrela. E essa estrela permite adicionar aos favoritos. Observa lá essa estrelinha, adicionar aos favoritos. Então, se eu achei esse site interessante, eu posso clicar ali para adicionar esse site a favoritos. É o que eu vou fazer agora. Vou clicar nessa estrelinha e esse site agora ficou adicionado a favoritos. Vamos clicar aqui, ó, no V1 Aprova Logo, nesta aba. E agora também vou adicionar a favoritos. Ó, vou clicar ali, pronto, foi dentro de favoritos. E aí ao lado dessa estrelinha, que serve, como eu disse, para adicionar favoritos, eu posso clicar aqui em exibir os favoritos, da tecla de atalho Ctrl Shift mais B. Quando eu clico aqui é porque eu quero exibir os meus sites favoritos, os meus sites preferidos. E ali então vai aparecer a lista desses meus sites preferidos do Mozilla Firefox, certo? Então, interessante a gente saber que tem a estrelinha para adicionar favoritos e temos também aqui exibir favoritos, que vai exibir os sites preferidos desse usuário, aqueles que ele foi incluindo à medida que ele havia necessidade, certo? Também podemos visualizar aqui no Mozilla Firefox a lista do histórico. O histórico é a lista que contém as páginas que foram visitadas durante os últimos dias ou as páginas visitadas anteriormente. Isso a gente pode fazer aqui na parte mais à direita. Tu vai enxergar aqui um botão que te permite acessar um menu de opções. Abrir menu é o nome do botão. Então tu clica para abrir um menu de opções e aí tu clicou e de fato vem o menu de opções com diversas opções que a gente pode inclusive conversar um pouquinho. Aqui tu pode então, se desejar, recortar, copiar e colar, pode aumentar ou diminuir o nível do zoom para visualizar melhor aquela página, pode abrir uma nova janela. Depois a gente vai discutir também um recurso chamado janela privativa, mas aqui era o que me interessava. Ó. Tu pode clicar no histórico para visualizar a lista das páginas que foram acessadas durante os últimos dias. Então, à medida que o usuário acha necessário, ele pode, por exemplo, ter visualizado uma página 2 dias atrás. E aí, me esqueci o endereço daquela página. Então, tu pode clicar aqui em abrir menu, clica em histórico para visualizar a lista contendo hiperlinks para os sites que foram visitados durante os últimos dias. Esse recurso a gente também tem aqui no menu, certo?